bom dia nessa quinta-feira chuvosa, trânsito complicado em Porto Alegre. O Vitrine RS hoje vai, como sempre prometido aqui, vai trazer vários esclarecimentos com dois convidados que já vieram ao Vitrine RS e que, por solicitação de você, telespectador, voltaram para responder várias perguntas. Rodrigo, bom dia. Bom dia, doutora Silvia, bom dia aos nossos telespectadores. Nesta manhã chuvosa, sempre o chimarrão é a nossa melhor companhia. Faço o convite a você a estar com a gente aqui na TV Urbana, canal 11 da NET, canal 55 da Antena UHF, no nosso Vitrine RS, o programa que esclarece todos os fatos, principalmente do nosso Rio Grande do Sul e da nossa região metropolitana. Mas, doutora Silva, então, quem são os nossos convidados, ou melhor, quem é o nosso primeiro convidado dessa manhã aqui no nosso Vitrine RS? Então, Rodrigo, na verdade, antes disso, você está curioso para saber quem é esse convidado, né? Mas antes disso, eu vou dizer para você que quer participar, que tem alguma dúvida, para curtir a nossa página lá no Vitrine RS no Facebook, e enviar um e-mail através do vitriners@terra.com.br. E nosso WhatsApp, também participar ao vivo, nosso WhatsApp 8585-2037, você pode mandar a sua pergunta agora mesmo, já após o anúncio do nosso entrevistado, e fazer um bate-bola, um vai e volta aqui com a gente, que é importante, porque muitas vezes nossas perguntas não são aquelas que não são 100% completas, falta aquele complemento daquela pessoa, principalmente com o nosso entrevistado de hoje. Se quiser participar ao vivo, o WhatsApp está aí, prefixo 51 8585 2037. Vai direto para mim essa pergunta aqui e eu já exponho para o nosso Vitrine RS. Pois é, Rodrigo. E o nosso convidado de hoje é o deputado estadual Lucas Redecker, que já fez parte aqui do nosso programa, que falou sobre a CPI da energia elétrica, que eu tenho certeza absoluta que não tem telespectador que esteja curioso para saber como ela anda. E ele é presidente da CPI da energia elétrica, com muitas novidades para a gente. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Vitrine RS volta nessa manhã então de quinta-feira no canal 11 da NET 55 UHF, com a presença do deputado estadual Lucas Redecker, presidente da CPI da energia elétrica. Bom dia, deputado. E com certeza aí os nossos telespectadores fizeram aí o pedido para que o senhor retornasse aqui no Vitrine RS para nos contar um pouquinho como é que o senhor está avaliando o trabalho da CPI até esse momento. Bom dia, Silvia, doutora Silvia, Rodrigo, aos telespectadores. Na verdade, nós viemos aqui no início da CPI da energia elétrica, né, com muita expectativa pela frente dos telespectadores, da população e nossa também, na Assembleia Legislativa. A CPI da energia elétrica ela veio com uma demanda muito grande, porque nós tínhamos saído de um momento do verão com uma forte demanda de energia, um corte muito grande em todo o estado do Rio Grande do Sul, em todas as regiões, e eu disse naquele momento e repito, nós tínhamos problema de energia nas regiões que todas as concessionárias atendem o estado, não é especificamente numa região X, e isso fez com que o parlamento buscasse esta investigação. Quando nós começamos o debate na Assembleia Legislativa, nós vimos que é muito amplo o problema da energia elétrica e não é novo. Muitos anos que se passaram, nós tivemos diversos deputados que buscavam o debate do fornecimento de energia. Porque existe uma grande diferença entre o fornecimento de luz, tu receber luz na tua casa, e tu ter energia elétrica. A luz, tu chega em casa, tu acende, mas tu não compromete nenhum equipamento que consiga gerar grande gasto de energia. A energia elétrica, ela é muito importante para as empresas, para o meio rural, que tocam no seu maquinário a produção para o comércio, né? E nós temos algumas regiões do estado que tu tem um fácil fornecimento de luz. A pessoa vai lá, acende a luz da casa. Agora, tu botou um chuveiro ligado com uma geladeira, com um liquidificador, cai a luz. Ou seja, não tem energia elétrica. E muito também se deve ao problema que a gente encontra da própria ampliação, tanto no meio rural quanto no meio urbano, né? Tem uma empresa, eu quero comprar mais um maquinário.
não pode instalar. Está lá o maquinário parado na caixa, porque a concessionária não deu autorização para ampliar. A mesma coisa no meio rural. Quantos produtores rurais, e isso nós escutamos as entidades rurais na Assembleia Legislativa, quantos produtores rurais eles têm geradores tocados a combustível, que dá um custo quase 10 vezes maior, podendo ter ele a energia elétrica, o equipamento. Então, essa avaliação primeiro foi feita, uma avaliação complexa e completa para saber quais são as parcelas da sociedade que sofrem com um real problema. Depois escutamos as concessionárias, né? Os órgãos de controle, antes disso, que foi a Gergs e a ANEEL, e nós vimos que os órgãos de controle, eles aplicaram nos últimos 10 anos quase 170 milhões de multa na RGE, na SSU e na CE. Ou seja, está correto, as coisas estão certas? Não estão. Quem toma multa não está fazendo algo correto, né? Muitas vezes o cara toma uma multa de trânsito, o cidadão, ele pode contestar uma multa. Agora, o cara que tem 50 multas, ele não é um bom condutor, né? E assim é com a companhia de energia elétrica. Então, nós tivemos 170 milhões de reais nos últimos 10 anos, e isso diz que nos últimos 10 anos eles não cumpriram contratos e eles não cumpriram os planos de investimento. Por quê? Os planos de investimentos, as pessoas não sabem muitas vezes as coisas, como elas acontecem e aonde que existem subterfúgios e nós somos prejudicados. Os planos de investimentos, eles são cumpridos e planejados com a concessionária, com o Ministério de Minas e Energia, com a ANEEL, a agência reguladora, a cada 4 a 5 anos. E aí ele tem um planejamento, ele tem que investir tanto naqueles 4 anos. Muitas vezes eu perguntei isso para as concessionárias e todas falaram que não fazem. Agora, tanto a ANEEL quanto a Gergs falaram que é possível e muitas vezes eles notam que isso acontece, por isso que aplicam as multas. Eles investem apenas no último ano. Nos 3, 4 primeiros anos, não. Por quê? Porque o bem vai se depreciar nos 3, 4 primeiros anos, se eles investirem no começo, e na avaliação final, se investiram o valor que deveriam ter sido investido, eles acabam tendo uma avaliação do bem depreciado. Se faz isso tudo no último ano, tu não tem a depreciação do bem. Ou seja, como energia elétrica é estrutura física, muitas vezes, para se investir, tu tem essa condição de avaliação do bem. E aí nós acabamos tendo uma estagnação nos investimentos nos primeiros anos, e aí uma amplitude de investimento nos últimos anos relacionado à necessidade daquele momento e dos anos que se passaram, mas não a necessidade futura e o planejamento futuro. E esse que é o problema. Se nós não tivermos as concessionárias de energia elétrica cumprindo o planejamento, pensando a longo prazo, a 10, 15, 20 anos, nós vamos sempre discutir o mesmo problema. Nós vamos discutir o déficit de energia, a condição de não ampliação da carga de energia e, acima de tudo, os problemas que nós enfrentaremos nos cortes frequentes. Enfrentamos aqui, por exemplo, em Porto Alegre, a CE, quando nós tivemos uma audiência na oitiva que escutamos, a CE nos mostra um quadro que eu vou te contar. Eu só faltei bater palma, né? Porque a apresentação foi muito linda, com investimentos, com planejamentos, mas não é o que eu vejo no dia a dia de Porto Alegre. No dia a dia de Porto Alegre existem cortes frequentes de luz. Essa é a pura verdade. Ontem, por exemplo, no final do dia, eu estava em Paverama, a luz caiu. Semana passada, no bairro Bela Vista, 4 horas sem luz. E ontem, ou anteontem, não me lembro, no bairro Petrópolis aqui, a luz caiu. Ou seja, existem cortes frequentes, mas não está computado na companhia e parece que isso não é um problema para eles. Bom dia, deputado, só lhe interromper 30 segundos. Terça-feira, a Vitrine RS é sempre ao vivo. Terça-feira, quase que a gente não teve a nossa entrevistada, porque das 6 da manhã até as 9h30, ela estava sem luz, estava trancada dentro de casa. Então, nós anunciamos, nós temos uma gravação do psiquiatra e quase, se ela não conseguisse chegar também, então teve essa questão da luz, 9h30 chegou a luz, aí mais o trânsito, por pouco nós não ficamos sem nosso entrevistado, mas só queria dar esse detalhe aqui para confirmar e dar credibilidade que o senhor está falando. Isso que realmente acontece, que eu acho que a população inteira sabe. No último programa que o senhor esteve aqui, eu disse que a tristeza era uma tristeza. Inclusive, já foi motivo de deboche de vários programas de rádio e televisão colocando aquela música média luz. Porque ou cai uma fase só, ou cai total, quer dizer,
Num condomínio, por exemplo, que tem 100 e poucos apartamentos, são praticamente 500 pessoas que ficam num trânsito conturbado, quer dizer, pessoas que ficam presas às vezes em elevadores, etc, etc. A garagem não abre para sair. Garagem não abre, atrasa todo mundo, quer dizer, o custo é muito maior do que só o da energia, né? Nós dependemos, a sociedade depende de energia elétrica para tudo hoje. Como está se dizendo aqui. Faltou luz, de manhã a pessoa não pode sair, tem que tomar banho, tem que se arrumar, tem que comer, tem que levar a criança para a escola, tem que pegar elevador, tem que abrir o portão. Faltou luz mais de algumas horas, tu já não tem mais água, porque a água é bombeada por energia elétrica nos condomínios ou mesmo pelas cidades, né? Pela Corsã, no caso em Novo Hamburgo, na minha cidade, é a Comusa, uma empresa própria, mas Novo Hamburgo, quando se ficou quase 15 dias sem luz, né? Uns 7 dias em algumas regiões constantes e apenas um dia, e o restante com interrupções e volta, no segundo dia não tinha mais água na cidade. E era um calor de 40 graus, sem luz e sem água, né? E assim ocorreu em diversos cantos do estado. Tu pega a região do Vale do Taquari, aquela região de Roca Salles, no interior ali, pegando um Mussum, Colinas, ali deu um corte de energia elétrica no verão, e os produtores de frango que precisam dos equipamentos para refrigerar o aviário perderam 400 mil frangos. 400 mil frangos. E eu perguntei à companhia de energia elétrica como é que está a condição do ressarcimento, né? Eu quero saber quem vai ressarcir os produtores rurais que perderam 400 mil frangos, não por culpa deles, por culpa de um corte de energia que parece que foi para consertar uma linha específica e fizeram o corte temporário da luz. E foi uma das perguntas que nós fizemos para a CE, se existe de fato corte programado, como tu mesmo disse. Claro. Se põe em meia fase, numa fase só, como se diz, se corta aqui para fornecer energia lá. Falaram que não. Só quando existe uma demanda muito elevada nos dias de calor. Agora, nós temos também que compreender algumas coisas. Eu como presidente da CPI, e avaliei a parte que as pessoas convivem e vivem o problema no dia a dia, avaliei a parte estrutural, a parte financeira das concessionárias. Agora, claro que no verão passado nós tivemos um clima atípico, né? Como muitos anos, ou a mais, quem sabe no registro nunca tivemos. Agora, existem hoje também tecnologias de ponta que as concessionárias podem prever. Temporais, calores extremos, dias sem chuva. Tudo isso são coisas que têm que ser previstas e planejadas, até porque a conta de luz ela é cara no nosso bolso. Eu sempre digo, quando tu não paga a luz, para cortar a luz é uma barbada, né? Para botar ela de novo, religar na tua casa, é um outro grande problema. Principalmente esses dias um cidadão me reclamou. Se tirou o relógio lá da casa do meu vizinho, ele me dizendo, isso demorou 5 dias para religar com criança pequena e idoso dentro de casa, né? Então, é muito fácil, né? O poder público ele cumpre com o seu dever de uma hora para outra, quando é bom para ele, né? Agora, quando é bom pro cidadão e ele tem que ter o seu direito cumprido, ele é muito demorado. Essa é pura verdade. Tu tem a condição de um ressarcimento de energia elétrica ou queima um aparelho dentro da tua casa, quanto tempo demora para te conseguir esse ressarcimento? Então, são coisas que têm que ser melhores avaliadas. Por isso que nós escutamos lá na CPI também o PROCON, né, que mostrou lá toda a condição de prejuízo que as pessoas tiveram e o encaminhamento do retorno desse prejuízo. E a gente vê que muitas coisas ainda têm que se modificar nessa relação. Deputado, mas assim, agora especificamente mais dentro, como é que tu estás vendo o trabalho da CPI de uma maneira, digamos, se está chegando ao objetivo da qual, né, foi feito a mesma? Sem dúvida que está chegando ao objetivo. Agora, tem que se avaliar o seguinte, quando se fala em CPI, as pessoas pensam, vai acabar em pizza? Primeira coisa, não vai dar em nada a CPI. A CPI, ela tem o objetivo de investigar, não de punir. As pessoas acham, vai botar gente na cadeia. A CPI não põe ninguém na cadeia. Nenhuma CPI põe e nunca vai botar. Porque esse não é a obrigatoriedade jurídica dela.
ela é uma comissão parlamentar de inquérito, ela está investigando. Nessa investigação, ela tem um poder de justiça de chamar os investigados a irem lá depor, a serem escutados. Isso nós fizemos. Então, nós estamos fazendo toda a investigação. No final da investigação, a gente faz um relatório e esse relatório é encaminhado aí sim para quem tem o poder de punibilidade, que é o Ministério Público e a Justiça. Nós tivemos nessa CPI algo muito positivo, que foi a participação efetiva do Ministério Público. Assim que nós buscamos as assinaturas da CPI, eu e outros deputados fomos até o Ministério Público e pedimos que o Ministério Público cedesse um promotor que ficasse na CPI acompanhando a CPI. E, de fato, ocorreu. A doutora Caroline Vaz, que nos acompanha em todas as oitivas, está lá trabalhando em conjunto, ou seja, o Ministério Público estendeu o seu braço para a investigação da CPI. Inclusive, estancou e paralisou uma investigação que eles tinham interna para dar autonomia à investigação da CPI. Eu, particularmente, fiquei muito feliz, porque o Ministério Público, primeiro, prestigiou o Poder Legislativo, né, dando confiança a ele e dando confiança ao bom trabalho. Claro que nós temos dentro da CPI um problema, que é a frequência de deputados, né? Essa condição de frequência é relacionada a um debate interno que ela teve na segunda sessão da CPI, na decisão do relator, uma interpretação do regimento interno, né? Que a Casa, a Assembleia Legislativa, indicou que se interpretasse de uma maneira e alguns deputados da base do governo acham que se interpreta de outra maneira. Por isso, eles acabaram se ausentando por não concordar. Quem perde? Quem perde é a população. Porque se tu tem um deputado lá te representando, ele está lá para debater os assuntos, para questionar, principalmente relacionado àquela região que ele representa, né? E aquele partido que ele representa, né? As ideias e as linhas do partido. Quando esses deputados não participam, evidentemente as pessoas deixam de ter a representatividade à frente da CPI. Mas, mesmo assim, nós temos e tivemos na CPI a garantia de um trabalho exitoso, porque nós conseguimos aprovar todos os requerimentos na primeira sessão que davam a condição da CPI debater o assunto até o último dia. Então, nós já finalizamos as oitivas. Agora nós vamos aprovar e trabalhar para aprovar o relatório final. Claro que para aprovar o relatório final depende da totalidade dos deputados na participação. Caso esses não participem, que estão ausentes, tem deputados que de 15 sessões só foram em uma, né? Caso esses não participem e não votem, regimentalmente nós não temos como aprovar. Nós vamos ter um relatório final feito, mas não aprovado. Mas isso não vai impedir a CPI de encaminhar para os órgãos competentes, que nós vamos encaminhar de qualquer maneira, com aprovação ou sem aprovação. Isto, na minha visão, pode ter até uma importância regimental dentro da casa. Mas a importância principal é o que as pessoas esperam da CPI. E nós não vamos fugir do nosso compromisso. E aí eu digo, continuando a tua pergunta, Rodrigo, e tu acompanha o problema da energia elétrica no estado do Rio Grande do Sul, principalmente na região carbonífera, que é uma região que tem o maior potencial de produção energética do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, com as maiores reservas de carvão, e o carvão não é mais o vilão que se tinha há anos atrás, que tinha chuva ácida ou isso. Se tu pegar países de primeiro mundo como a Alemanha, sua grande produção de energia elétrica é em cima do carvão, do gás do carvão. E a Alemanha, ela tem todas as tecnologias possíveis e necessárias. Só que nós não temos uma política, né, acima de tudo, com um foco específico para utilizar a nossa reserva, que dá quase 90% do território brasileiro que tem carvão é aqui no estado do Rio Grande do Sul. E eu vejo que a região carbonífera, que o Rodrigo é vereador lá em São Jerônimo, ele sabe da importância que se tem. Se nós tivéssemos uma condição de produtividade frequente, uma frequência do carvão, nós não teríamos problema de energia elétrica. Nós não teríamos corte, nós não teríamos como pagar 10 vezes mais ou 20 vezes mais o custo da energia no mercado spot, em vez de pagar 80, pagar 800, que nós estamos pagando hoje com as usinas térmicas, né? Eu já mudei o assunto, né? Só que é um assunto que tem que ser debatido, a DCPI também debateu. Não tem como. Isso aí. Porque nós temos que pensar para o futuro. Claro que investigando e vendo os problemas atuais. Mas tudo que nós levantamos nas investigações, sem dúvida alguma, está dentro do que nós esperávamos. Claro que as companhias de energia elétrica não chegam lá, olha, nós temos esse problema. Eles apresentam um quadro muito bonito lá, uma apresentação de PowerPoint,
que elas estão dentro dos planos de investimento, que elas não têm nada de errado, que não há corte, o índice de corte e de frequência de energia elétrica não é o que não deveria ser, é o que está dentro dos limites. E tudo isso nós contestamos. Deputado, qual foi o momento mais importante até agora na CPI? Eu não posso te dizer qual foi o mais importante, né? Cada um no seu momento foi importante. Porque se nós não fizéssemos... Deixa eu roncar com ele aqui, o chimarrão tá bom. Só que tá bom, né? Eu já fui não é microfone, dele, né? Que eu fico com ele na mão e não paro de falar. Pra cá. Chimarrãozinho aqui nesse dia chuvoso tá essencial. Aqui no Rio Grande do Sul, para nós, é dia chuvoso, é dia quente, chimarrão sempre bem-vindo. Já faz do espírito aqui do Vitrine Chimarrão. Naqueles dias de calor que eu falei anteriormente, quem sabe aquele tererê gelado que eles tomam lá pro centro do país poderia ser melhor do que chimarrão quente, mas a gente não troca o chimarrão por isso. Chimarrão não troca, não se troca. Até porque hoje a maioria dos fogões são elétricos, então a chance de a pessoa até ter fósforo em casa é pequena. É verdade. Mas tem que ter, né? O fósforo e a vela, principalmente no meio que nós vivemos. Exatamente. Mas a questão da importância da CPI, eu vejo que cada momento foi importante. Por quê? No primeiro momento que nós escutamos as entidades representativas da sociedade, eram importantes para nós buscar elementos para a CPI. Quando nós buscamos escutar os meios de controle e os poderes públicos, também foram importantes. Agora, é claro que o que mais se esperou foram as concessionárias, né? O que mais as pessoas esperavam resultados, por exemplo, num dos dias que nós escutamos a S-Sul, a TV Assembleia transmitia direto a CPI. Né? Sem cortes. E aí houve uma transmissão de um outro evento dentro da Assembleia. Nós recebemos diversas ligações de pessoas que estavam querendo assistir a CPI, porque a SSU era o momento mais importante, né? Assim como a SCE e a RGE. Agora, o que eu vejo? Vamos entrar um pouco na condição das concessionárias, né? O que eu vejo? As concessionárias de energia elétrica, as três, SSU, RGE e SCE, e aí tu tem as cooperativas, as permissionárias, que abrangem algumas regiões menores do estado, e as cooperativas especificamente nós não escutamos, né? Porque as cooperativas não existem reclamações, muito pelo contrário, existem elogios. Nós recebemos cartas, recebemos e-mails, recebemos ligações de comunidades do interior que não querem ser fornecidas pelas concessionárias e querem passar o fornecimento para as cooperativas. Se pegar a cooperativa Sertel, do Vale do Taquari, ela já substituiu todos os postes de madeira pelos de concreto. Já tem todos substituídos. A cooperativa, a pessoa vai à frente da cooperativa quando tem um problema e fala com o presidente da cooperativa. E aí, eu estou com um problema assim, aí vamos resolver? Não, vamos dali, já sai o técnico com ele e já resolve. Né? Concessionária não, tu tem que agendar uma visita, tu tem que reclamar, tem que ir um técnico, tu tem que falar com um computador, né? Tu tem que falar com um computador. Porque tu liga, esses dias eu liguei com relação à falta de luz, liguei, meu atendimento foi todo automático, eu não falei com ninguém. Digite tal se é falta de luz, digite o teu código, digite isso, digite aquilo, ou seja, tu tá de noite, faltou luz, tu tem que saber o teu código na mão. Exatamente. Como é que eu vou achar, se eu não tenho nem luz para achar? Né? Então as concessionárias, as três concessionárias, elas têm uma condição de reclamação maior na condição do atendimento ao cliente, né? Primeiro, as pessoas do interior precisam ser atendidas e aí tem o 0800, que muitas vezes quando as linhas estão ocupadas, quando o problema é grande, eles acabam ficando com uma demanda aumentada e aí cai lá para São Paulo nas linhas da ANEEL e da Anatel e não sei mais de quem, que as linhas dos convênios caem. E tu acaba falando com algumas empresas ali que não têm esse reflexo direto. Tem o atendimento de SMS, que tu manda SMS e é registrado, só que eles não entenderam ainda que o cidadão ele quer conversar, ele quer ter uma resposta. Não, sem falar, já aconteceu isso comigo, que hoje a gente tem o quê? Telefone sem fio e celular. E precisa do quê? De energia elétrica. Quer dizer, às vezes a pessoa está impossibilitada de comunicar.
Porque se tu não tiver energia elétrica, tu não tem telefone sem fio e não tem... E no interior, antigamente, funcionavam os postos de atendimento. Né? Exato. Quem tem o maior número de postos de atendimento é a CE, ainda é a CE. Outras empresas têm um número menor de postos de atendimento. Se eu não me engano, a CE tem na casa dos 90, mais ou menos, isso aí eu não tenho certeza. Outras empresas 30, 40. As pessoas querem ir até o posto de atendimento. Agora, também tu tem um deslocamento, né, para o posto de atendimento, tu chegar até a cidade durante a noite não funciona, tu tem o 0800, tu não é atendido, tu não tem mais aquela relação. E o maior problema de todo é o seguinte, a energia elétrica não é como o telefone. A energia elétrica, tu é obrigado a ser abastecido por a empresa X na tua região. O telefone, se a Vivo não está boa, tu passa para Oi, tu passa para TIM, tu passa para Claro, tu passa para sei lá para quem. Na energia elétrica tu não tem, tu é obrigado a ter o atendimento por aquela empresa. E muitas vezes ela tem a condição de atender como ela quer. Né? Ela tem obrigatoriedade, mas nos índices de investigação das agências de controle, tu acaba não tendo aí uma investigação muito ampla. E nós debatemos, e quando chegou a GERGS, que é a Agência Estadual de Regulação, nós tínhamos um dado de que a GERGS não cumpriu com todo o valor que tinha disponibilidade de valores e financeiros em investigação, em fiscalização, o dado correto é fiscalização, não cumpriu a fiscalização na sua totalidade, ou seja, poderia ter fiscalizado mais. Muito bem. Mas assim, deputado, como muito bem falaste, que as principais reclamações são das grandes companhias. Poderia citar um problema ou dois, por exemplo, da CE ou da SSU, que mais prejudica a nossa comunidade? É o corte de luz, né? É o corte de luz sem aviso prévio, o corte de luz com inconstância, passagem e fornecimento de energia elétrica, esse é o problema. As pessoas não sabem quando vão ter o corte de luz. Vamos pegar o caso da região de Charqueadas ali. Nós temos uma rede da CE em Charqueadas que ela opera de maneira precária. Ela tem um sistema antigo que não tem o apoio quando cai uma linha para a outra segurar. Isso aí é um sistema técnico. A rede de Charqueadas não tem, nós denunciamos isso para a ANEEL, e quando essa rede, que é antiga, já deveria ter sido substituída, ela cai, ela deixa o presídio sem luz, e o presídio é importante ter luz, né, até pelas próprias fugas, e uma região inteira ali produtiva, que é a região carbonífera. Isso aí é um caso. Agora, se tu quer aprofundar, Rodrigo, isso, é aí que está o detalhe. Quer aprofundar, o problema não é só no corte, não é só no que as pessoas vivem. O problema são nos investimentos. Existem uma falta de investimento. A CE, vamos pegar a CE especificamente. A CE teve ano passado 228 milhões de reais de prejuízo. Tá? Sendo que ela recebeu 2,9 bilhões do governo federal de um repasse, né, histórico de uma dívida que se tinha. E esse dinheiro entrou no caixa da CE, 2,9 bi. Te lembra? Nós tivemos um debate grande aqui no estado, que o Rio Grande do Sul, que o governador Tarso Genro encaminhou que 1,3 bilhão da CE fosse repassado ao governo do estado para pagar os exautárquicos, ou seja, aqueles funcionários aposentados da CE, desses 1,9 bilhões. A CE, ela hoje, ela não deixa muito claro, e não deixa claro nem para a CPI, nem para ninguém, aonde está sendo investido, como está sendo investido e qual é o valor desse 2,9 bi e desse 1,3. Não se sabe onde é que está esse dinheiro? Não, ele está no caixa da CE. Agora, o que está sendo feito? O que eles falam está sendo investido. Agora, investido em quê? Né? Isso aí é o que nós vamos agora apresentar no relatório da CPI com o deputado Catarina. Até eu sugiro que convide o deputado Catarina, que vai conseguir esmiuçar o relatório dele e mostrar para vocês aonde que nós vamos encaminhar a punibilidade, porque ele é um deputado que está trabalhando de maneira concreta e concisa em cima do relatório. Esse 1,3 bilhão de reais que o governo do estado tentou passar da CE para o governo do estado, nós, da oposição, fomos atentos. Né? Fizemos uma emenda de que esse valor ele fosse encaminhado para uma conta específica do Banrisul
e que não ficasse no caixa do governo, porque no caixa do governo ele ia gastar e não ia utilizar para pagar os exautáricos, ou seja, ele gastaria esse dinheiro e essa conta ficaria para o governo futuro pagar, que é pagar o salário dos exautáricos, que na sua condição de soma se prevê 1,3 bi mais ou menos, né? Só que há uma condição de debate, e aí eu perguntei ao presidente da CE, o repasse não vai ser apenas em valores financeiros. Eles pretendiam passar em bens e imóveis. Ou seja, como é que tu vai botar bens e imóveis numa conta? Por isso que não repassaram até agora. Por isso que eles estão quebrando a cabeça, porque a oposição fez uma emenda, foi de minha autoria pela bancada do PSDB, para que nós pudéssemos ter esse dinheiro de maneira explícita, saber aonde vai ser gasto e aonde ele está depositado, né? Então eu vejo que o valor repassado do 2,9 bi, que não foi em recurso vivo, foi em títulos do Tesouro, ou seja, títulos do Tesouro que vencem em 2027, 2045 e 2017, Nossa. No valor do dia que repassou foram 2,9 bi. Hoje eu não sei se ele vale 2,5, se ele vale 3,1, se ele vale 2 bilhões, porque o título do Tesouro ele depende da variação do mercado, né? Então, é uma operação complexa que foi feita e para o governo federal foi muito bom, porque enquanto ele repassava títulos do Tesouro para pagar a sua dívida, a CE tinha que quitar dívidas em dinheiro vivo que ela tinha em problemas, em dívidas antigas relacionadas a repasses para o governo federal. Então, a CE ela tem esse déficit, ela tem 32% da sua participação da ação, da condição acionária da Agência Nacional de Energia Elétrica, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, desses 32%, ela pode acabar ampliando até 49%, né? Só que a gente sabe que a Agência Nacional de Energia Elétrica ela fechou no prejuízo ano passado de 6 bilhões, ou seja, vai passar de uma empresa com 230 milhões de prejuízo para uma de 6 bi, né? Então eu vejo que a CE ela está num rumo que não está correto, né? Nós tivemos agora a inauguração dessa subestação Menino Deus, que deveria ampliar a capacidade de energia elétrica para Porto Alegre, nós não estamos vendo. Existem mais 2 subestações a serem construídas que estão começando agora, que nós vamos ter a finalização, quem sabe, daqui a 3 a 4 anos. Mais 3 a 4 anos de penúria. A CE hoje, ela tem quase 5 mil funcionários, entre funcionários diretos e terceirizados. O dobro da RGE e da Sul. O dobro. E presta um serviço pior do que o da RGE e da Sul. Ou seja, tem o maior número de funcionários. E esse acaba sendo um grande prejuízo para a empresa, porque ela tem que arcar com salários e um grande número. Não estou dizendo que os funcionários da CE são ruins. Eu estou dizendo que a má gestão existe dentro da companhia. A companhia, até o presidente da CE, eu nunca tinha escutado ele falar, mas ele disse que existe um plano PDV, aquele plano de demissão voluntária, para que tu possa enxugar a companhia, porque a companhia tem que diminuir o custo, né, para poder ter um maior número de investimento e o maior valor em investimento. Para ter um maior valor em investimento, ela tem que ter, acima de tudo, um custo menor e, acima de tudo, com um custo menor, tendo investimentos aonde se precisa investir. E hoje não se investe, porque quando as companhias elas informam as agências reguladoras que elas estão investindo, aí eu pergunto, o que é investimento? O que se caracteriza investimento? É tu construir uma subestação, tu construir um prédio para ter escritórios, tu investir em quê? Porque muitas vezes se investe em coisas que não têm retorno para a população, né? A gente pega algumas denúncias que nós temos, que as concessionárias vão até o meio rural, não consegue passar na estrada, a estrada é muito ruim, tem que passar pelo meio do campo, e aí o produtor rural vai lá, pega o seu trator, pega o seu equipamento e puxa a companhia de energia elétrica e faz a sua parcela de contribuição, mas isso é obrigação deles. Eles sabem que eles têm que fornecer energia elétrica naquela picada. Eles sabem que eles têm um poste no meio do mato e eles têm que entrar no meio do mato. E outra, poda não é investimento, poda é custeio. E aí eles põem eu fui numa audiência pública lá no município de Arvorezinha com a RGE. Aí o técnico da RGE disse, não, nós estamos investindo em poda. Peraí, só um minuto. Poda é custeio, não é investimento. Então, eu quero saber, e isso que a CPI tem que buscar, e nós buscamos, o detalhamento. Não, mas, deputado, sobre essa questão de a caracterização do investimento, eu também já tive
já em tribuna, já falei, que vem esse discurso, não, estamos investindo tantos milhões a tal lugar. Eu digo, não, faz 20 anos que nada é feito, lá no meu caso, lá na minha região, a Corsã investiu em canos novos, está investindo, que a água vem de charqueadas. Tantos milhões, mas não é investimento. Quando elas não, vão mas por que não? Mas aqui acontece o seguinte: investimento é quando tá tudo certinho então, e tu faz um plus a mais. Tá 20 anos sem mexer em nada. Ali não é um investimento, ali é uma manutenção, é totalmente diferente. Exatamente. Né? Então essa questão é muito importante. O que é investimento? E muitas vezes o pessoal diz que é investimento, mas na verdade é uma manutenção, porque está ali há 20, há 2 décadas ou até mais parado. Como muito bem falaste da questão da luz ali de charqueadas, do abastecimento. Mas, deputado, e quais são os próximos passos da CPI? Quando que ela termina? A CPI termina no dia 9 de julho, mas parece que pela prorrogação, pelo final de semana que tem ali, ela pode terminar dia 13 ou dia 14, uma segunda-feira. O próximo passo é a finalização do relatório, que está sendo elaborado. Aí nós vamos ter 2 sessões para aprovar o relatório, né, para debater o relatório e aprovar, ter a leitura do relatório. Posterior a isso, nós vamos fazer o encaminhamento do relatório, porque as oitivas todas já foram feitas. Nós já fizemos o levantamento. É muito complexo o levantamento, Rodrigo. E Silvia, daquilo que nós enxergamos, né, daquilo que nós vimos. Nós debatemos muita coisa. Agora nós temos dados que não foram debatidos, que vão para o relatório também final. Claro que não sou eu quem define o relatório, quero deixar muito claro que é o deputado Catarina, né? Mas eu não tenho dúvida pela competência do Catarina, ele vai colocar no relatório final, em virtude de que nós temos que dar a maior amplitude de informações para os poderes constituídos buscarem a punibilidade. É muito claro, e fica muito claro, que terá que ter o encaminhamento da punibilidade. Vamos pegar um caso específico, que eu acho o maior absurdo do mundo. A companhia, as 3 concessionárias tomaram 170 milhões de multa nos últimos 10 anos. Para onde foi o dinheiro das multas? Eu deixo uma pergunta, onde é que foi? Foram para investimentos? Foram para novas linhas? Foram para gerar energia? Não. Toda ela foi para o governo federal e lá eles vão ver o que vão fazer com esse dinheiro. Eles que determinam aonde que vão o valor das multas. Se as companhias foram multadas, é sinal que essas multas, elas estão pontuando algumas coisas que não estavam corretas. Ponto 1, né? Isso é muito claro. Se essas coisas não estão corretas, é justo que o valor das multas ele seja revertido para o investimento e para resolver aquele problema. E não que vá para um fundo do Ministério de Minas e Energia ou de um órgão específico do governo, que é comandado pelo Ministério de Minas e Energia, utilizar para o custeio como eles quiserem. Então, o primeiro apontamento, na minha visão, se eu fosse relator faria, e eu acho que o nosso relator vai fazer, é que o valor das multas seja revertido para investimentos e para resolver os problemas das multas. Porque quando tu está tirando 5, 6, 10 milhões da companhia de energia elétrica, é sinal que são 5, 6, 10 milhões que poderiam ser investidos em alguma coisa. E não estão sendo investidos, estão sendo para pagar multa. Claro, por uma condição de punibilidade. Não tenho dúvida alguma, que tem que ser punido. Né? Tem que ser punido porque não cumpriram. Agora, esse dinheiro ele está saindo entre as mãos e não está sendo utilizado para o bem da população gaúcha. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental que tem que ser debatido. O retorno do valor das multas para investimentos e sanar esses problemas. Acima de tudo, planejamento das companhias de energia elétrica de investimentos, que eles tenham um planejamento anual e não a cada 4 ou 5 anos. Tem que ser anual. Primeiro ano tu vai investir tanto, no segundo ano tu vai investir tanto, nisso ou naquilo. Isso é importante. Segundo, atendimento ao cidadão. Linha direta para o cidadão, que eles possam reclamar, que eles possam ser escutados. Manutenção das linhas, a própria condição dos postes. Nós temos muitos postes escorados aí por talas. A gente passa, qualquer um. O senhor que está na sua casa, a senhora aí, hoje quando sair de casa, for pegar o carro, o ônibus, for a pé, o táxi, olha os postes. E vão olhar os postes e ver quantos estão abraçados por tala naquele postezinho no lado. E aí a companhia diz que o poste,
apoiado com tala tem mais uns 5 anos de vida útil. Só que muitas vezes ele está assim, o poste apoiado por tala. Tem até poste de concreto apoiado por tala, que a gente tem informação disso. Então, nós temos que ter uma condição de investimento frequente nas linhas externas. E aí o investimento futuro, que daí são em subestações, em mais geração de energia, na própria condição do atendimento direto ao cidadão. Aí eu não digo na linha, né, na reclamação, mas o atendimento direto, deu um problema na casa. Tu liga, a companhia vai estar lá com a sua equipe técnica de pronto para atender. Porque muitas vezes tu tem uma demora aí, vamos pegar o caso de Livramento, quando deu aquele temporal, aquele calorão, caiu uma rede, ficou 3 dias a rede energizada no chão e uma guria foi eletrocutada. Exatamente. E assim em outras cidades aconteceram também. Deputado, e para a gente encerrar aí, como é que fica a conta da energia elétrica para o cidadão? Cara, né? Eu digo o seguinte, que tudo se passou nos últimos anos. A Dilma anunciou que seria mais barato, que ia diminuir a conta e de fato não teve reajuste, diminuiu, só que uma hora a conta chega, né? Ela foi estancada lá e ela vai aumentar agora, por incompetência de gestão do governo federal. E acima de tudo, num momento que nós vamos aumentar a conta de energia elétrica do cidadão, nós não, né? As companhias e o governo federal vai aumentar a conta do cidadão, enquanto nós estamos tendo o pior fornecimento e serviço da história para as pessoas de energia elétrica. Com cortes frequentes, com uma condição de não fornecimento de energia de qualidade. E aí nós vamos ter um aumento na base dos 20% a 30% agora, que foi, eu digo sancionado, ou foi autorizado pelo Ministério de Minas e Energia, para que nós venhamos aí ter na conta de luz aí de 29% de uma companhia, 25% de outra, entre RGE e Sul, e a CE, nós perguntamos, não sabem. Como não sabem? A gente sabe que vai ser mais de 20%, vai chegar na casa dos 24%, 23%, até os 25%, que é o cálculo que se faz aí de energia elétrica. Agora, eu acho que a conta de luz ela deveria não ter sido aumentada pelo serviço péssimo que é feito pelas concessionárias, ela deveria ter sido diminuída, né? E esse aumento vem antes ou depois das eleições? Alguns antes, outros depois, né? Mas a previsão pelos estudiosos, e aí não é o Lucas Redecker quem previu isso, que no próximo ano as contas vão aumentar ainda mais, né? Mas, deputado, antes da gente terminar nossa grande entrevista aí, principalmente essa entrevista que é para você, telespectador aqui do Vitrine RS, sempre a sua participação, ela é especial, através do WhatsApp 8585-2037. Vamos um dia, já que tu tocaste no assunto da região carbonífera e principalmente se já a falta de luz está uma situação difícil, imagina produzir a luz, e aí nós entraremos na região carbonífera. Já te deixo o convite aqui em aberto, ao vivo, para num próximo programa do Vitrine RS, nós trazermos essa questão da não utilização de todo esse potencial energético que é, como tu muito bem falaste e é conhecedor, que é a nossa região carbonífera, onde 90% do carvão do Brasil está na nossa região ali. Né? É de 80 e poucos a 90%. Conhece, mas isso aqui é uma pauta, é um programa, tem que ser num outro momento, porque vai tempo nesse assunto, mas já deixo aqui o convite no Vitrine RS para o senhor. E com já certeza. Da minha parte, antes da Silvia também agradecer, eu agradeço aqui a sua presença, as portas estão sempre abertas, é uma honra tê-lo aqui no nosso Vitrine RS. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer ter um deputado estadual como o deputado Lucas Redecker, que sempre presta esse esclarecimento e que é muito claro para toda a população gaúcha. Presidente da CPI, então, da Energia Elétrica, muito obrigada pela sua participação. E nós contamos, sim, com pessoas, eu sempre falo isso aqui, a gente é um ano de eleições, é um ano para prestar atenção em quem você vai eleger, em quem você vai dar o seu voto. Saber se o seu deputado está indo, sim, para essa CPI ou não, quer dizer em quem você votou. Será que o seu deputado está preocupado com a sua situação, com o seu bolso? Vamos falar aí da questão financeira. A gente precisa prestar atenção nessas coisas. E é por isso que o Vitrine RS
traz a transparência da informação aqui para você. Mas muito obrigado mais uma vez pela sua participação e pelos esclarecimentos depois. Eu que agradeço, doutora Silvia, Rodrigo. O que eu quero deixar muito claro aqui, que depois que começou a CPI, nós recebemos muitas ligações. Nunca fui tão bem atendido. Dá um problema de luz, logo vem a concessionária, a gente é atendido, estão trocando a fiação, enfim, trocando os postes, assim, a troca de postes está uma loucura nas regiões do estado, porque eles sabiam que seriam investigados, né? Agora, o nosso objetivo é que essa presteza das concessionárias continue, e nós vamos continuar controlando. E eu quero deixar o recado final, que as pessoas acompanham política, todos os partidos, eu sempre digo, tem pessoas boas e ruins. Com e certeza. ainda existem bons políticos, e que bom que existem bons políticos, né? Em todos os cantos. Então, eu acho que as coisas têm jeito, têm esperança, têm condições de mudar. Agora depende do trabalho, depende da avaliação das pessoas, isso aí é de cada um. Então, nós estamos cumprindo com a nossa função, assim como muitos estão cumprindo com a sua função para um Rio Grande melhor. E essa questão energética é um ponto muito grande a ser debatido e espero que seja incluído nos debates, nas campanhas eleitorais dos candidatos ao governo e à presidência da República, a questão da infraestrutura de energia. E que as pessoas que estão em casa acompanhem, mandem para os candidatos ao governo e-mail, ligação, o que for nas suas páginas sociais, debatendo e questionando qual é o projeto para a energia elétrica. Porque nós não podemos mais ficar do jeito que estamos. Bom, o Vitrine RS vai para um breve intervalo e voltamos já já com um convidado muito especial também. Vitrine RS volta nessa manhã de quinta-feira com um convidado muito especial, Dr. Conrado Paulino, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Sempre prestando aqui muitos esclarecimentos, já esteve aqui no Vitrine RS, muitas foram as perguntas e é por isso que a gente trouxe ele e tem a grande honra de recebê-lo novamente. Bom dia, doutor. Bom dia, Silvia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os telespectadores do Vitrine RS. É um grande prazer estar aqui de novo e dizer que a audiência de vocês está muito boa, porque o que eu recebi depois de mensagens aqui via Face e e-mail, vocês estão muito bem aqui nas manhãs de quinta e de terça. Obrigado. Acho que é um assunto, como a gente já falou na outra vez, é um assunto que não tem família que não tenha algum questionamento a fazer, né? E é por isso que a gente começa perguntando exatamente como é que funciona a questão do poder familiar. Silvia, o poder familiar é o que muitas pessoas ainda chamam de pátrio poder, porque essa alteração aconteceu em 2002, quando nós tivemos um novo Código Civil, que ele entrou em vigor em 2003, que antes nós tínhamos um pátrio poder porque o detentor era apenas o homem. E nós tivemos a necessidade de atualização desse instituto, porque em 1988 nós tivemos a igualdade entre o homem e a mulher, que antes o homem era considerado o chefe da família, né? Embora a gente saiba que a mulher sempre mandou desde sempre, né? Porque todos nós homens somos muito bem mandados, mas para o direito nós tínhamos... Não, lá em casa quem manda sou eu. É mesmo? A última palavra é sempre minha. Sim, senhora. É que nem a dos câmeras aqui. Sim, senhora. Já bravo. Mas, então nós tivemos a partir de 88 essa igualdade entre o homem e a mulher, e esse instituto, que antes então era pátrio poder, porque era o detentor era o único, o pai, hoje nós temos também o marido e a mulher, ou os companheiros, ou simplesmente as pessoas que têm um relacionamento eventual, que tiveram filhos. Tanto o homem quanto a mulher são titulares deste poder-dever. Poder-dever porque ele nos traz uma série de responsabilidades em relação aos filhos. Nós vivemos uma época hoje da paternidade responsável. Não importa se houve ou não o desejo de ter filhos. A partir do momento que a gente tem filhos, a gente tem uma série de deveres que o nosso ordenamento jurídico acaba impondo. E entre eles está o dever de vigilância, o dever de prestar alimentos, o dever de cuidado, que é o que toda criança e adolescente, por estar nessa fase inicial da vida, necessita de cuidado e atenção. Mas, doutor, o direito de guarda, ele se confunde com o poder familiar? Como é que é essa questão? Rodrigo, o direito de guarda ele é uma perfectibilização desse poder familiar, porque quando o casal ele acaba dissolvendo o relacionamento, a gente tem a necessidade de determinar um deles para ser o guardião. Mas isso não quer dizer que
quando a gente tem um relacionamento ou deixa de ter um relacionamento conjugal, mude as responsabilidades dos pais. Muito pelo contrário. O que as pessoas precisam entender é que o final de um casamento, ou o final de uma união estável, ou até mesmo o final de um namoro, não importa no final da relação de parentalidade. São esferas diferentes. Se nós tivemos um filho num casamento ou numa união estável, o fim desse relacionamento não quer dizer o fim das responsabilidades. E daí, o que gera? A guarda vai determinar como funciona a responsabilidade de cada um dos genitores. Porque até uma provocação que normalmente as pessoas têm, quais são as formas de guarda? Né? Porque desde 2008, a gente tem uma modalidade de guarda que se chama guarda compartilhada. E vejam, nós já temos algum tempo desde 2008 e muita gente ainda não entendeu como é que funciona. As pessoas imaginam que guarda compartilhada seria um filho mochilinha, que fica uma semana na casa de um, outra semana na casa de outro. Quando isso, na verdade, seria uma guarda alternada, que nem existe no Brasil. O que é, então, uma guarda compartilhada? Guarda compartilhada é que ambos os genitores, tanto o pai quanto a mãe, vão decidir em conjunto os interesses do filho. Então, eles vão decidir onde é que ele vai estudar, qual é a atividade que ele vai fazer, se vai fazer natação ou futebol, ou se vai fazer inglês ou francês. Conrado, e numa guarda unilateral, porque, em geral, o que nós temos é a guarda unilateral, né? Embora, com certeza, o melhor para o filho é a guarda compartilhada, mas nós temos ainda uma tradição da guarda unilateral. Por que da guarda compartilhada tu acha que é o melhor? Só para esclarecer mais, a guarda compartilhada, por exemplo, o meu filho mora na minha casa, porém eu e a minha esposa, ela também tem, como se diz, ela também pode dizer se o filho vai fazer inglês ou francês, porém ele continua morando na minha casa. Ele vai continuar morando com um deles. Tá, mas aí e a questão da visita? É que daí é um outro direito, porque as pessoas acabam confundindo um direito de guarda com um direito de visitas, que hoje até a gente chama de direito de convivência. Mas não, a guarda ela apenas diz em relação a qual dos pais vai decidir a vida do filho. Se é apenas um deles ou se são os dois. Morar com um deles, ele sempre vai morar, seja na guarda compartilhada ou na guarda unilateral. Só que ainda é uma novidade, né? Nós tínhamos até 2008 apenas a guarda unilateral, que daí o filho mora com um, o outro paga a pensão alimentícia e aquele que mora com o filho acaba decidindo sozinho os interesses desse filho ou desses filhos. Por que a vantagem da guarda compartilhada? O filho vai continuar morando com um deles, vai continuar visitando e convivendo com um outro pai ou com outra mãe. Acontece que daí todas as decisões vão ser conjuntas. E daí a gente evita o que nós costumamos utilizar no direito de família, uma tirania do guardião. Porque quando nós temos uma guarda unilateral, o pai ou a mãe, que é o detentor, ele acaba ficando com um poder absoluto em relação ao outro. E o que acaba fazendo é gerar um afastamento daquele não guardião. Muitas pessoas nos procuram dizendo assim, o pai não quer participar ou a mãe não quer participar. Bom, a gente só pode dar o que a gente tem. Se não foi criada essa oportunidade, não adianta querer que isso modifique, porque acredite quem está nos assistindo, ter um filho é uma bênção, mas quando a gente não divide as responsabilidades, acaba sendo uma carga muito pesada apenas para um deles. E um outro detalhe que eu chamo a atenção é que ninguém muda. Tem muita gente que pensa o seguinte, a minha mulher ou o meu marido não dão bola, não dão atenção para o filho. Não é o final do relacionamento que vai mudar isso. A gente tem que incentivar desde logo. E que bom, Silvio e Rodrigo, que a gente hoje pertence a uma geração que cada vez mais os homens participam. Antes, por exemplo, a gente não tinha nos shoppings um banheiro familiar. Por que não tinha? Porque o homem não passeava com os filhos. Hoje, o homem passeia com os filhos, o homem troca a fralda, o homem dá a mamadeira. Então, a gente vive um novo momento. Só que essas tradições, elas estão muito arraigadas entre a gente e é necessário que cada um de nós possa modificar isso. Então, não adianta acreditar que um juiz, ou um promotor, ou um advogado vai conseguir ter uma solução mágica para a vida de quem está nos assistindo. Cabe, durante o relacionamento, já ir transformando isso. Claro que a gente nunca está num relacionamento pensando no fim, mas a gente tem que sempre incentivar a participação do pai ou da mãe na vida dos filhos, porque isso é um presente que permanece para toda a vida. Não adianta comprar um tablet, um celular para o filho e achar que isso é a grande maravilha do mundo.
acima de tudo, que o filho quer carinho e atenção. E determinar a guarda é determinar o quê? Como vão ser as decisões. Se é apenas por um ou se é por ambos. Doutor, teve um telespectador que nos enviou um e-mail relatando a seguinte situação. Ele tem um filho de 10 anos. A mãe já está com um novo companheiro. O filho mora com a mãe. Esse filho de 10 anos começou a chamar o companheiro da mãe de pai. O pai estabeleceu agora um novo relacionamento e está pensando em se mudar a Canoas. O filho não aceita a nova companheira do pai. Como é que fica, como é que se estabelece a responsabilidade desse pai? Por exemplo, o filho, ele tem a responsabilidade desse filho de conviver com o pai em Canoas? Quem é que permite, quem é que não permite? Ou o filho, já com 10 anos, pode determinar o seguinte: eu não gosto da companheira do meu pai, eu não quero ir para a casa do meu pai. Bom, o que o telespectador está vivenciando é uma situação bastante frequente nos tempos atuais. As pessoas têm um primeiro relacionamento em que têm filhos e é natural que elas tenham novos relacionamentos. Isso não quer dizer que seja ruim, desde que seja bem trabalhado. Pela minha experiência, eu posso dizer que esse filho estar chamando um padrasto de pai, talvez possa ser por uma ausência paterna, que muitas vezes pode ser provocada por alguma situação de necessidades do trabalho, por se manter muito ausente, mas acima de tudo, às vezes, pode acontecer o que a gente chama de uma campanha de alienação parental. Alienação parental, o que é? É quando um dos pais acaba criando uma campanha de desqualificação em relação ao outro genitor, que pode acontecer tanto da mãe em relação ao pai, quanto do pai em relação à mãe. Até mesmo avós sendo provocadores de alienação parental ou sendo vítimas de alienação parental. O que eu costumo dizer para situações muito parecidas com essa, para os meus clientes, porque o advogado, ele é o primeiro juiz. A gente, enquanto advogado de família, ou tu ajuda a pessoa a se acalmar, a conseguir entender os sentimentos, que é o mais comum, que seria o mais ético, o que se espera de um advogado, porque afinal de contas não tem por que a gente incentivar o litígio, porque todo mundo está emocionalmente abalado num conflito de família. O que eu costumo dizer é o seguinte, que uma criança de 10 anos, ela ainda não consegue, por mais que ela tenha autonomia, ela não tem poder decisório sobre a vida dela. Eu sempre pergunto para minha cliente, se o seu filho de 10 anos resolver parar de tomar banho, a senhora vai deixar parar de tomar banho? A senhora vai deixar parar de comer por 2 dias? Não vai deixar. Então o que precisa essa mãe é entender que é direito desse filho conviver com o pai. Bom, se ele não gosta da companheira do pai, precisa de um período de adaptação. Talvez essa mãe possa chamar o pai para uma conversa, ou até mesmo para uma sessão de mediação familiar num escritório de advocacia ou de psicologia, em que possa se trabalhar, porque ele gosta, esse padrasto, essa madrasta que agora surge na relação, ele só vem a modificar positivamente a vida dessa criança. Antes ele tinha apenas o pai e a mãe. Hoje ele tem o pai, a mãe, o padrasto e a madrasta para cuidar, para dar atenção, para dar carinho. Então, na verdade, o que a gente precisa ver é o seguinte, a partir da transferência desse genitor, que se porventura mora em Porto Alegre, se muda para Canoas, é que ele vai convencionar, se já não foi no momento do divórcio ou da dissolução da união estável, determinado como vai ser esse regime de convivência, para que se verifique se vai pegar na escola, se vai pegar a criança na casa, qual é o período que vai ficar, porque o que é necessário é uma adaptação. A criança, muitas vezes, ela acaba tendo uma crise de lealdade. Ela não sabe se ela pode dizer para a mãe, nesse caso o telespectador, se ela pode dizer para a mãe que ela gosta da companheira do pai. Então a criança ela se vê entre 2 mundos e o que ela precisa se acostumar? Que ela tem uma realidade na casa paterna, uma realidade na casa materna. Se chama o padrasto de pai, se já está chamando, ok, mas que chame e que essa mãe explique, olha, mas tu também tem o teu outro pai. Às vezes tem crianças que chamam de papito, porque o termo madrasta é um termo que geralmente nos remete lá para os contos de fadas, né? Que não é uma coisa muito boa. Tem criança que chama de boadrasta,
chama de mãe cover. Olha, a criança é muito... Ou chama de um apelido carinhoso. Vejam, os adultos têm um papel essencial. A criança, ela aprende com os exemplos. E se a gente fala bem do companheiro da mãe, se fala bem da companheira do pai, essa criança não vai ter de onde falar mal. Então tem que cuidar muito se é um discurso da criança ou se ela está sendo provocada para isso. Porque se ela estiver sendo provocada, o pai ou a mãe que provoca alienação parental pode chegar a perder, inclusive, a guarda. Então tem que tomar muito cuidado, porque tudo que a gente provoca nos filhos hoje, mais tarde ele vai nos cobrar psicologicamente. Então, se cada um de nós fizer o nosso papel, tenho certeza que essa criança aí de 10 anos vai aceitar tanto como já está aceitando o padrasto, vai aceitar essa madrasta, e até porque eles vão ter que se encontrar nos aniversários, na formatura, para o resto da vida, e que essa convivência seja o melhor possível. Muito bem. Doutor Conrado, mas agora vendo a questão por um outro lado, por exemplo, se dos fatores que fez o casal se separar foi, por exemplo, o homem era alcoólatra, tá? E separaram, tudo bem, só que o convívio daquela criança com uma pessoa que está nesse vício, né, que às vezes não tem hora, não tem dia, não tem momento, pode ser contínuo, se a pessoa estiver nessa condição, pode no caso o genitor ser proibido, né? Como é que acontece nesses casos específicos, que a gente sabe que é uma realidade infeliz, mas que Eloai, né? Como é que acontece então? O que se recomenda nesses casos é que, no máximo, exista uma convivência supervisionada. Supervisionada por quem? Esse pai pode ser alcoolista, ou a mãe pode ser alcoolista, mas os avós podem ser chamados a essa responsabilidade. Então, se o pai é alcoolista, ele pode ter convivência com o filho juntamente com a avó paterna ou avô paterno, porque se cria uma rede de proteção. Eu sou muito resistente a fazer solicitações de que alguém de confiança da mãe conviva em conjunto, porque a convivência acaba ficando um pouco engessada, porque aquele pai não vai ter naturalidade no convívio. Quando não tem ninguém no núcleo familiar paterno, se o pai é alcoolista, por exemplo, pode acontecer a convivência em local terapêutico. Pode-se contratar uma psicóloga, uma assistente social, uma terapeuta familiar, uma terapeuta ocupacional, para que possa acompanhar essa convivência. É direito dessa criança. As características dos pais nem sempre são positivas, mas não se procura suspender convivência. Mesmo nas situações mais extremas. A gente, infelizmente, tem muitas situações de abuso sexual em crianças e adolescentes. E mesmo nessas situações, a gente recomenda a convivência em local terapêutico. Até para que a terapeuta possa acompanhar a interação desse pai com essa criança ou dessa mãe, até para verificar se houve ou não o abuso, porque na situação de alienação parental, infelizmente, tem situações em que mães ou pais que estão alienando, que começam a contar uma história para essa criança, e essa criança começa a acreditar que é verdade. É o que a gente chama de implantação de falsas memórias. Ela vai lá e faz uma falsa denúncia de abuso sexual, na esperança de que o juiz, o juiz suspenda a convivência. E o juiz, se suspender a convivência, é tudo que esse pai ou essa mãe alienador quer fazer. Ela quer gerar esse afastamento. Infelizmente, nós já tivemos casos aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, que a própria mãe acabou gerando o abuso no filho para que o exame de corpo de delito detectasse o abuso para que ela imputasse ao ex-marido. Então vejam até onde vai a instabilidade emocional pelo final de um relacionamento. Então é por isso que a gente tem uma responsabilidade muito grande de permitir que as pessoas não se enxerguem como inimigas ao terminar uma união. A gente sempre tem que lembrar que algo nos fez escolher aquela pessoa no meio de outras tantas. Quando as pessoas chegam lá no escritório falando muito mal do ex ou da ex, eu sempre digo o seguinte: olha, teve alguma coisa que lhe chamou a atenção. Tem até o Fabrício Carpinejar, que é aquele poeta aqui do Rio Grande do Sul, que ele compara o final do relacionamento com uma vistoria imobiliária. Que ele diz que quando a gente inicia um relacionamento, a gente passa uma cegueira otimista, assim como a gente vai comprar um imóvel. Para nós, Rodrigo,
eu quando comprei meu último imóvel, a minha preocupação era ter uma churrasqueira bem localizada, né? Então, tu escolhe a churrasqueira, bom, tu nem olha mais se tem vazamento, se tem... Daqui a pouco, se a Silvia gosta de plantar, ela vai querer um espaço que tenha boa iluminação solar. Então, sempre tem alguma coisa que nos chama a atenção. E o carpinejar fala que para o início do relacionamento sempre tem alguma coisa também que nos chama a atenção, e daí a gente não olha as falhas. Então, a gente sempre tem que se lembrar o porquê que a gente se apaixonou por aquela pessoa. E todo mundo tem um lado positivo e negativo. Então, o que a gente tem que fazer é ajudar as pessoas a sair da casa, como a gente sai de um apartamento, sai de uma residência, da forma menos traumática possível. Sim, muito bem. Interessante a tua visão, né? Porque geralmente a gente tem que o advogado quer meter pilha, porque quanto mais pilha, quanto mais briga, mais o advogado vai ser, né? Vai exercer a sua função e vai ganhar dinheiro, né, do seu cliente, porém negativamente. Então, interessante essa visão para o nosso telespectador. E mais uma pergunta, na questão da pensão alimentícia, como é que o juiz vê, é 20%, é 30%, vai ser tal valor? Como é que o juiz vê essa questão? Como é que é trabalhado? Na lei, nós temos um chamado binômio necessidade e possibilidade. É um nome bonito, mas não é nada muito complexo. O que precisa ser analisado? As necessidades de quem precisa receber esses alimentos e, no outro lado, as possibilidades de quem vai pagar. Sempre atento a uma proporcionalidade. A pensão alimentícia não quer dizer que o pai ou a mãe que seja obrigado a pagar tenha que custear apenas o rancho, apenas as despesas com alimentação. Não. Tem que permitir também educação, tem que permitir lazer, tem que permitir o mesmo padrão de vida que os pais usufruem. Um exemplo que eu sempre trago é o seguinte: se o pai ou a mãe tem dinheiro para comer sushi, o filho também tem que ter dinheiro para comer sushi. Se alguém fez a opção de ficar em casa, hoje, cada vez menos, a gente tem mulheres ficando em casa, depois da autonomia que a mulher tem, da inserção no mercado de trabalho, mas a gente tem hoje, inclusive, homens ficando em casa para cuidar dos filhos. Bom, se um deles tem essa opção de vida, se o casal decidiu fazer essa opção, no final do relacionamento, aquele que era o provedor da família vai ter que continuar, pelo menos por algum tempo, provendo essas necessidades. Porque se essa mulher ela tem uma graduação no ensino superior, mas ficou afastada do mercado de trabalho por 5, 10 ou às vezes 20 anos, ela não vai conseguir se reinserir no mesmo momento. Ou até mesmo se ela já trabalha, por exemplo, é uma professora que tem um padrão de vida que ela tem um carro zero, ela viaja todo ano, ela tem uma boa coleção de sapatos. Bom, ela não pagou... Essa professora não é do Brasil, né? Não é daqui, né? Não, mas ela é do Estado, ou do Brasil, desse planeta. Mas ela teve... Não, se bem que nesse planeta, em outros lugares tem, mas não estamos falando do Rio Grande do Sul. Mas daí ela teve tudo isso por quê? Porque alguém ajudou a manter. Isso quer dizer o quê? Que no final do relacionamento, quem manteve esse padrão de vida vai ter que manter, nem que seja por um tempo. Ex-marido e ex-mulher, como ex-companheiro, a gente tem uma obrigação de sustento. É uma mútua assistência que permanece mesmo após o final do relacionamento. E como é que é feito o cálculo? Nós não temos na lei dizendo que é 20% ou 30% dos rendimentos de quem paga. Mas o que nós temos é que, pela prática processual, pode chegar até 30%. Nós temos situações que pode ser 20%, nós temos situações quando a pessoa já paga alimentos, pensão alimentícia para outros filhos, pode ser 15% para cada um. Então, vai depender das circunstâncias do caso concreto. Sempre atento o quê? A necessidade de quem precisa e a possibilidade de quem paga. Dependente do número de filhos, por exemplo, posso chegar até 30%. Se eu tenho 2, até 60%, ou 30% para 2, para 3, para 5 filhos. Como é que funciona? Infelizmente, não tem essa questão de filhos. Infelizmente porque a divisão de porcentagem, se forem em mães diferentes, seria isso? Exatamente. Nós temos, principalmente nos gabinetes de assistências da faculdade, eu sou professor do Uniritter da FADERGS, a gente atende muita comunidade carente. A gente tem ali pais que pagam pensão alimentícia para 6 filhos de mães diferentes. Tu até consegue aumentar esse percentual até 40%, mas todas elas vão ter que dividir um pouquinho. Infelizmente, acaba ficando muito difícil. Às vezes, tem pais que pagam 10% do salário mínimo de pensão alimentícia. Não, Conrado, peraí, são hoje 70 e poucos reais.
Exatamente, essa mulher vai ter que fazer milagre com 70 e poucos reais. Por isso, né, doutor, que as pessoas ainda às vezes têm ilusões em que um filho pode ser, talvez, a forma de sustentar um relacionamento, mas filho não pode ser visto dessa forma. Tu trouxesse muito bem, Silvia, porque quando as pessoas fazem essa opção, elas estão trazendo os filhos para uma relação que é da conjugalidade, como nós falamos no início da nossa participação aqui. Trazer um filho, fazer uma triangularização dessa relação que é a dois, é o pior erro que se pode cometer. Tem muita gente que pensa assim, mas meu filho vai sofrer com o final do relacionamento. Tenha certeza, o filho sofre muito mais num ambiente com brigas, um ambiente com sofrimento, do que se os pais trabalharem positivamente o final do relacionamento. Filho não segura relacionamento. Aliás, todo mundo que tem filho sabe que a chegada dessa prole é uma transformação na vida do casal. E o casal precisa estar em sintonia. Vai mudar o ritmo de vida, vai mudar a vida social, os eventos sociais, vai mudar a vida sexual do casal. Então eles precisam estar prontos. A chegada de um filho vai gerar a necessidade de uma maior cumplicidade entre o casal. Que um casal em crise está justamente com uma crise de cumplicidade. Então, tu trouxesse muito bem. A chegada de um filho, ela precisa ser planejada, ela precisa ser trabalhada. E usar os filhos como instrumento, tem muita gente que diz assim, quando um pede o divórcio, diz assim, tu vai fazer isso com os teus filhos. Não, peraí, não traga os filhos para o relacionamento conjugal, porque o relacionamento conjugal acaba, o relacionamento parental nunca acaba. Então quer dizer que eu posso ter uma ex-mulher, mas eu não posso ter um ex-filho. Então essa é a grande responsabilidade que cada pessoa tem. Isso é importante a gente falar, até porque a gente escuta muito, por exemplo, meu filho é pequeno, ele precisa de um pai. Mas as pessoas estão em conflito, né? E aí a pessoa às vezes vai protelando, quer dizer, o final daquele relacionamento e às vezes acaba se separando num momento muito pior até para aquele filho, por exemplo, numa época da adolescência, que seria muito mais harmônico, mesmo em casas separadas, estar de bem com a mãe e com o pai, né? Tem um psicólogo espanhol que ele diz que a verbalização do final do relacionamento, ela demora 2 anos, em média. Como é que é? 2 anos é o tempo em média que a pessoa demora para trabalhar um final de um relacionamento. Não quer dizer que 2 anos antes a pessoa já esteja certa de que ela quer acabar. Mas 2 anos antes, em média, é o que começa aquela ferroada. Aquilo que começa a incomodar. Aquilo que no linguajar popular a gente usa o quê? O copo está enchendo. E depois a gente diz assim, foi a gota d'água. Tá, mas olha só, hoje às vezes um relacionamento não dura nem 2 anos. A partir de quanto tempo, entendeu? Sei lá, no relacionamento de 5 anos tem 2 anos. Não, como é que fica? Então um relacionamento de 6 meses dá para fazer algo, né? Se 2 anos é para 10, se 2 para 10 de convívio, para 6 meses X, dá para fazer um jogo de 3. Porque esse cara de que ano é esse psicólogo? De que ano? Não é do tempo atual, né? Não. É mais antigo. Não, vamos trazer o que o psiquiatra falou no Dia dos Namorados aqui no Vitrine RS, que o doutor falou exatamente isso. Quer dizer, a gente fez uma pergunta aqui para ele estava falando que 80% dos relacionamentos hoje terminam no primeiro ano. Uhum. Por quê? Porque existe toda aquela... a questão de tu mostrar o teu lado bom, que o ser humano faz isso no primeiro momento. Ou só ver a churrasqueira, né? É que assim, uma coisa que eu falo, né, com todo o respeito, o Rodrigo que é um ótimo vereador, eu sempre digo que a pessoa apaixonada é um político em campanha. Porque tu não vê político em campanha de mau humor, ele não recusa convites. Né? O Rodrigo é diferente, ele trabalha na comunidade durante todo o mandato, é diferente. Mas quando a pessoa está apaixonada, ela aceita, a mulher chega assim, olha, vai ter um aniversário da minha tia, vamos, claro que sim. Depois que começa o relacionamento assim, não, aniversário de novo? Pelo amor de Deus, né? Então assim,
Seria bom que a gente pudesse ser, durante o relacionamento, tudo que a gente é na fase de conquista. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu tenho certeza que tem um telespectador que está nos assistindo e que ontem à noite, num jantar, disse para mim: Silvia, eu gostaria que tu fizesse uma reflexão. Quantas pessoas tu conheces na tua vida em que não vestem um personagem? Foi com essa pergunta que eu fui dormir ontem e que acabei acordando, e a gente está falando sobre isso, porque realmente em relacionamentos existem personagens. É que o amor, ele tem a potencialidade da gente querer mostrar o nosso melhor. Porque quando na fase do apaixonamento, a gente vai para academia, é a época que nós homens compramos mais roupas, a mulherada pega, investe mais, a mulher geralmente se cuida muito mais do que o homem, mas vai se cuidar ainda mais. Então, o amor, ele tem a potencialidade de fazer com que a gente mostre o nosso melhor. Só que qual é a outra face? No final, a gente mostra o nosso pior lado. Tem uma frase que a gente sempre usa, que a gente conhece o nosso namorado ou a nossa namorada quando a gente se casa, e conhece o nosso marido ou ex-marido, ou nosso marido ou esposa quando a gente se separa. Que é ali que a gente conhece ali o pior lado de cada um, né? Mas a gente tem, nos relacionamentos, todo no início, esse investimento, e também o que tu trouxe muito bem, tem muito nos relacionamentos, aí voltando à questão da churrasqueira, de projeção. Muitas vezes eu coloco no outro ou na outra as minhas necessidades que jamais foram verbalizadas. Porque daí no final eu vou cobrar. Mas tu me prometeu amor eterno. Daí a outra diz, não, peraí, eu não te prometi isso. Mas o que acontecia? Eu tinha expectativa desse amor eterno. Então, a relação muito complexa que gera o início do relacionamento é isso. Que a gente trabalha nessas projeções. Projeção, inclusive, daquela pessoa que não existe. Tu te apaixonou por um personagem, talvez, que tu imaginou que ele era assim, que ele tinha determinadas características, e que no dia a dia tu vê, opa, não é bem assim. Então, por isso que depois do primeiro ano de relacionamento, é que a gente consegue ver o que realmente a pessoa é. Para que a gente consiga, assim, ter um relacionamento, como o Rodrigo disse. Uma grande dificuldade que nós temos hoje são relacionamentos em lógica praticamente como fast food. Nós temos um grande pensador moderno, que é o Zygmunt Bauman, que ele trabalha sobre o amor líquido. E o Bauman diz que nós estamos trazendo para os relacionamentos a mesma lógica do descartável que a gente tem na sociedade de consumo. Porque até pouco tempo atrás, como é que funcionava? A gente comprava uma máquina de lavar roupa, ela durava 25 anos. E a gente consertava aquela máquina para ela durar mais uns 5. Agora, hoje em dia, se a gente compra uma máquina de lavar roupa, ela dura 5 anos, tu nem manda consertar e ainda diz assim, joga fora porque ela já se pagou. Então, na verdade, a gente está trazendo também para os nossos relacionamentos essa lógica. Não quero dizer aqui que quem está infeliz num relacionamento tenha que sacrificar a própria felicidade em nome de algo que já viu que não deu. Não, mas eu estou dizendo que a gente também tem que tentar algumas vezes, porque, caso contrário, a gente acaba indo para um outro relacionamento, levando os mesmos erros que a gente tinha no relacionamento anterior. Então, sempre é bom a gente ter esse agir reflexivo para crescer após um relacionamento afetivo. Essa questão da tolerância, né? Eu acho que é muito feliz essa comparação da lógica do descartável, porque hoje o ser humano está vivendo isso. Tudo é muito descartável. O amigo de hoje, falou alguma coisa que eu não gostei, eu tenho outros amigos, eu posso substituir, entre aspas, né? Mas, assim, a tolerância, isso eu acho que a geração passada, ela teve até muito. E a nova geração não tem nenhuma. Isso não é só em relação aos relacionamentos afetivos, mas em relacionamentos em geral. Tem uma expressão, eu sou mestre em Direito, mas eu estou fazendo doutorado em Serviço Social, porque o Serviço Social agrega muito mais valor à minha prática como advogado de família do que, de fato, o doutorado em Direito, pelo menos na minha compreensão. E tem a teoria da vara, né, que às vezes a vara a gente precisa ir de um extremo a outro para depois ela chegar ao meio. Então o que acontece? A geração anterior ela vivia uma lógica de ter muita tolerância. A atual geração ela vem no outro extremo, não, nada de tolerância. A próxima geração o que vai acontecer? Vai ter uma equalização.
Foi assim com a vida sexual. A gente tinha uma repressão do uso da sexualidade, a gente teve uma outra geração de uma sexualidade muito acentuada, né, e muito desregrada. Agora a gente vem o quê? Numa lógica que, não, tudo bem, a gente tem liberdade sexual, mas não é daquela forma como a geração anterior. Sim. Doutor Conrado, antes de fazer a próxima pergunta, já estamos chegando no fim, eu queria te pedir desculpas aqui ao vivo por não ter te oferecido chimarrão, porque a gente não conseguiu mais água quente aqui. O Lucas e a doutora Silvia, nós fizemos uma roda tão boa, tão importante que a água, né? Então, queria só ao vivo te pedir desculpas antes, que a doutora Silvia também diga que eu não ofereci chimarrão, coisa e tal, blá, 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 blá. Para você, telespectador que sempre nos acompanha, sabe que ela sempre me xinga e diz que eu não ofereço chimarrão. Então, eu já venho aqui, não deu tempo hoje, foi corrida a história. Não, mas eu volto para tomar chimarrão a próxima Pronto, vez. olha aí. Só para tomar chimarrão, fico aqui sentado, só tomando chimarrão a próxima vez. Não tem problema, eu vou falar agora, o Rodrigo adora essa implicância, mas assim, a gente tem tolerância, que a gente está falando sobre tolerância. Então eu dou hoje meu braço a torcer, porque ele chegou aqui com o seu chimarrão, aqui hoje ofereceu para mim, para o deputado Lucas. Infelizmente, né, a gente acabou consumindo com o chimarrão, mas... Uma pergunta então, agora voltando novamente para a nossa entrevista, nessa questão do caso Bernardo, do menino que morreu de uma maneira, o que eu digo assim, um anjo que foi morto por seres humanos, porque ele, se tu vê uma foto do menino, ele parece um anjo, né? E o tempo está se indo. Então, o que a sociedade poderia ter feito? Quando digo sociedade, digo os vizinhos, os parentes, o Ministério Público poderia ter feito talvez para inibir, para não ter deixado esse caso ocorrer, onde uma pessoa, ou até os dois, né, no caso, tanto Sim. o pai quanto a mãe, até então, né, deixasse acontecer, aconteceu com esse menino. O que aconteceu no caso Bernardo, nós não temos apenas um responsável, nós temos um conjunto de responsabilidades. E é por isso, inclusive, que o instituto que eu presido aqui no Rio Grande do Sul, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, nos dias 5 e 6 de setembro, a gente vai estar discutindo no Plaza São Rafael o 6º Congresso do Mercosul de Direito de Família, que tem como eixo o papel de cada um nos conflitos familiares e sucessórios. A gente vai estar vendo o papel do médico, o papel do psicólogo, o papel do advogado, o papel do juiz. Então, porque nesse caso nos chamou muita atenção, inclusive o advogado do pai do Bernardo é um dos palestrantes que vai estar discutindo, o Jader Marques vai trazer a quebra da harmonia familiar em decorrência de um crime, entre outros mais de 20 palestrantes do Brasil e do Mercosul, discutindo justamente isso, que nós não temos apenas um responsável. Cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade e é isso que a gente se propõe a modificar no direito de família contemporâneo. Bom, nós encerramos hoje o Vitrine RS agradecendo a presença do Dr. Conrado. Infelizmente hoje o nosso tempo aqui estourou, que você tenha aí um ótimo final de semana. E, como sempre, na próxima terça-feira que vem, aqui no canal 11 da NET, o 55 HF, sua presença é muito importante para nós. Também, Dr. Conrado, uma satisfação, uma honra tê-lo senhor aqui no Vitrine RS e queremos a sua participação e colaboração, não somente para o Vitrine, mas pelo telespectador, no próximo momento. Perfeito, é um prazer.